Eu não vou postar esse vídeo, tá? Se for pra postar vai ser não listado. Mas eu só tô gravando isso pra falar que esse vídeo aqui é pra ter mais de 15 minutos. Porque eu quero fazer o teste de tentar enviar um vídeo longo pro meu canal de gameplay, pra ver se dá ou não pra enviar o vídeo longo ou não. Sei lá. Eu vou assistir esse vídeo enquanto isso. E decidir o que. Eu até aproveito e vejo se esse gravador vai gravar o áudio do celular mesmo, sem ser só o meu áudio. Fala pessoal, ele foi aqui e hoje trazendo mais um e se. E desta vez o e se é e se o erro se lembrasse de Aftertale. Hoje falaremos sobre essa possibilidade, o que possivelmente alteraria ou não durante os eventos da história de Erro Sans, e decidir o que será que iria acontecer com esse personagem. Será que ele ainda continuaria sendo o mesmo erro de sempre? Ou será que ele viraria uma outra pessoa, um ser completamente diferente? Agora aquele momento resumão para poder explicar sobre o personagem é: o Erro Sans, ele originalmente veio do universo de Aftertale, mas mais específico, em uma das linhas do tempo alternativas dessa história, onde todos os eventos de Aftertale aconteceram e eles tiveram um final feliz. Porém, o Diano acabou utilizando demais a sua determinação como teste naquele mundo, o que acabou ocasionando um grande bug, mandando ele para o vazio, deletando completamente aquela linha do tempo, e aí, aos poucos naquele vazio, ele acabou perdendo a sua memória, se transformando numa forma mais glitchizada, assim transformando ele no erro que a gente conhece, perdendo todas as suas memórias, e depois que finalmente conseguiu sair, começou a enxergar toda a realidade e o multiverso como um grande bug, uma grande anomalia que não deveria existir, assim se transformando nessa visão que nós temos de Deus da destruição. Para produzirmos esse, vamos manter ainda a mesma essência. Ele ainda era o Diano que acabou afetando a sua própria linha do tempo e a deletando e mandando ele para o vazio. Porém, desta vez, ele não perderia a sua memória. Então, com isso, ele saberia exatamente do mundo que ele era e que fazia parte. Como o Diano acaba virando a sua forma original Sans, então ele acabaria perdendo parte da sua essência e determinação. Então, meio que os eventos ainda continuariam se mantendo da mesma forma. Ele ficaria preso naquele lugar, desenvolveria miopia e todos os problemas principais que o erro possui, e também passaria pelo efeito que transformaria ele nessa versão de esqueleto preto. Por mais que sim, seria um inferno viver nesse vazio, ele ainda teria pelo menos as suas memórias para saber de seu próprio mundo. E assim que conseguisse aprender a sair dele, sim, aconteceria o mesmo evento do erro acabar caindo para fora do vazio e com isso parando em um universo. Esse universo é o universo de Ghost Tale. E é aqui que as mudanças começariam a afetar para valer mesmo. Pois, para quem não conhece, em Ghost Tale, quando o Erro Sans acaba caindo naquele mundo, ele fica achando que aquele lugar é seu mundo normal, e ele fica conversando com a Curiel na porta. Só que aí só depois ele descobre que ela é um fantasma, e que na verdade isso tudo é uma consequência de uma rota genocida desse universo que transformou todos os monstros nessa forma. E aí ele ficaria meio doidão da cabeça, começaria a enxergar as coisas como anomalia e começaria a deletar todo o multiverso. Porém, nesse caso, como ele já sabe que ele tem um lar e possivelmente acharia que aquele lar seria o dele, ele sabe que os monstros estão na superfície agora. Então ele certamente iria para a saída. Só que chegando lá, muito possivelmente, talvez até antes, ele acabaria encontrando com os monstros fantasmas daquela realidade e perceberia que, epa, peraí, esse não é o meu universo. E seria ainda mais bizarro ele chegar no que seria a barreira e ver que ela ainda está intacta. Então, sim, uma hora ou outra ele descobriria que aquele não é o verdadeiro mundo dele. Como toda a questão dele começar a enxergar o mundo através dessa visão de anomalias veio principalmente ao fato que ele conheceu a Toriel Fantasma e os seus fantasmas, e ele teve uma crise em saber que aquele não era o seu mundo, como ele já sabe qual é o mundo verdadeiro dele e não teria essa crise, não tendo essa crise, ele acabaria
acabaria então se tornando apenas um Sans normal. Enxergaria com aquele mundo como um local errado e simplesmente tentaria arranjar um jeito de sair de lá e do jeito convencional sem precisar ficar destruindo o mundo do jeito erro de sempre. Porém, é claro, acabaria uma hora ou outra descobrindo que o seu próprio universo de origem foi deletado e ele é o último e único ser nesse mundo. A partir daí nós teríamos três possibilidades do que poderia acontecer com o erro logo em seguida. E a primeira possibilidade seria dele querer substituir o Genos ou o próprio Sans do universo de Aftertale. Como o Aftertale tem várias linhas do tempo confirmadas que existem, então possivelmente em uma delas ele acabaria chegando lá. Se ele tentasse assumir o controle de tentar deletar o Sans daquele mundo e substituir ele, seria meio estranho, porque as pessoas, o Genos que estaria do lado de fora de tudo estaria vendo isso e acharia completamente bizarro, vendo que esse erro deletou a sua contraparte. E como ele também sabe quem é o Genos, porque ele foi anteriormente, não faria sentido exatamente ele tentar substituir o Sans. Seria mais fácil ele tentar substituir o Genos, para que assim ele pudesse armar todo aquele plano inicialmente que é do universo de Aftertale e assim conseguir de novo ter o seu final feliz. Mas se por um acaso, mesmo depois de tudo isso, ele conseguisse ainda enxergar Frisk como uma ameaça, ele poderia fazer a mesma coisa que o erro original faz, que é, ele mata, pega a alma da vítima e prende para fora do universo para que não possa resetar. Sendo assim, não seria nada impossível desse erro acabar conseguindo realmente substituir o Genos nessa timeline e fingir ser ele esse tempo todo e acabar inventando outra mentira para poder voltar para a realidade e ficar com as pessoas. Claro, mas sem Frisk, possivelmente eles teriam então que esperar outra alma para cair, para que assim os mesmos eventos pudessem acontecer para libertar os monstros. Porém, se mesmo assim for aquele final onde ele não precisasse matar Frisk e só seguisse meio que o roteiro de Aftertale, terminaria tudo bem com ele na superfície com todas as pessoas. Ninguém suspeitaria de nada a não ser ver esse Sans todo gritizado. Mas por causa de coisas como essa, se isso acontecesse e eles vivessem nesse Aftertale falso que ele mesmo criaria, então nós não teríamos a versão erro Sans Deus da destruição convencional que a gente conhece. Então não teríamos a rivalidade dele com o Imp, não teríamos a maioria dos eventos, senão todos os eventos principais que envolvam a participação dele. Se não tem a rivalidade dele, então tecnicamente o multiverso teria uma criação de aos mais desenfreada por causa da relação de Link. Então também não teríamos o acordo que seria entre esses dois, e possivelmente isso afetaria bastante o andar da história, por exemplo, de Underverse e até mesmo Sagaverse, que literalmente é uma história que se baseia após o acordo. Mas agora, indo para a segunda possibilidade, que não é substituir Aftertale, talvez ele ainda continue sendo um erro convencional. Se de alguma forma ele olhasse para tudo que ele passou, para todas as circunstâncias e eventos que sucederam para que ele virasse essa coisa, possivelmente sim, ele possa enxergar sim o multiverso como uma grande anomalia e voltar a ser o erro meio que convencional para poder destruir tudo. Acho que a única questão que mudaria é o fato que ele seria mais depressivo, nós podemos dizer, pois pelo menos ele saberia do universo dele de origem. Então talvez até universos como Aftertale ele estaria por se lembrar que seria meio que o seu mundo se ele não tivesse feito essa grande cagada. Essa segunda linha do tempo meio que é a única que não dá para poder brincar por muita coisa. Então essa meio que é só pra dizer que talvez sim, ainda os eventos principais de Undertale possam acontecer, mas talvez em vez de nós termos um erro mais padrão, talvez uma versão dele bem mais tristona, com uma personalidade bem mais fria nesse quesito. E agora vamos para a terceira e última possibilidade, que é ele aceitar a solidão. Se ele de alguma forma não pensasse nessa possibilidade de querer substituir Aftertale, mas também não tivesse essa crise de enxergar as coisas como uma anomalia, possivelmente ele entenderia a situação dele e viveria isolado. Nessa possibilidade, eu consigo enxergar duas ramificações. A primeira seria de talvez parecer ver que ele é um Sans completamente perdido, depressivo e maluco, e tentar chamar ele
para poder viver na Omega Timeline. Assim ele viveria lá e teria uma vida boa. Ele seria um Sans qualquer vivendo na Omega Timeline sem nenhum problema. E mais uma vez, nessas possibilidades, nós não teríamos mais uma vez um erro destruidor de mundos, então mais uma vez, vários de seus eventos principais acabariam não acontecendo. Porém, uma coisa que me veio a chamar a atenção é, sim, Underverse, Sagaverse e vários outros eventos que envolvem o multiverso, o erro não estaria envolvido, mas um que talvez ele poderia se envolver se ele ficasse completamente sozinho, é se ele fosse visitado pelo Night. Talvez ele sim conseguiria entrar para os Bad Guys, e não seria só o integrante que meio que odeia o trabalho de estar com seu pessoal. Possivelmente ele estaria com ele pelo fato de, primeiro, ele vai estar completamente depressivo, ferrado, com vários sentimentos negativos, e a gente sabe que o Nightmare ama sentimentos negativos, então ele certamente faria alguma visitinha uma hora ou outra pro erro para tentar recrutar ele. E como ele vai ser alguém que literalmente não tem mais nada o que fazer e consumido pela culpa do que ele fez com seu próprio mundo, é muito provável que ele entraria pro grupo sem pensar já. Então, em vez dele ser aquele tipo de rival que de vez em quando tem uma parceria com o Nightmare, ele seria mais um capacho dele, assim como é representado às vezes com o Killer, o Dust, de vez em quando o Horror também. Então, em vez de termos um erro mais destruidor, podemos dizer, teríamos um erro mais pau-mandado, servo do Nightmare, e meio que possivelmente, se a gente ainda considerar mais na visão mais pequena da comunidade de erro Deus, ele seria o melhor capanga do Nightmare devido à sua força e também por ser uma personagem que literalmente conseguiria até mesmo apagar mundos com suas cordas. E essas são as possibilidades de IC desse vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais tipos de vídeo para gente conhecer, eu tenho uma playlist no canal dedicado a esses ICs. E o bom é que pelo menos nessa versão de IC do erro ele não seria um baita saco de pancadas como normalmente a fanbase cria dele. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Undertale, hype esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E é isso, um abraço. Dentre os milhares de personagens da comunidade de Undertale, Erro Sans é claramente um dos personagens mais famosos, se não o mais famoso de todos. Todos gostam do Erro, gostam do design, seja o original ou de Underverse, gostam dos seus poderes de cordas, do seu jeito debochado e destruidor, toda essa parada de nome Clock, nem à toa que ele é conhecido como o Deus da Destruição, e na minha visão um dos pilares principais para o equilíbrio do multiverso de Undertale. Porém, esse personagem possui um probleminha que se torna muito difícil de ser usado em muitas histórias, que é o conceito em si, principalmente ainda mais montado em cima da visão que a comunidade criou dele, que é sobre do fato do erro estar sempre querendo só a destruição completa do multiverso, e nada mais do que isso. Porém, existem várias histórias que o erro é utilizado, mas então por que ele seria tão difícil assim de ser usado, mesmo com muita gente usando ele, e muita gente gostando de usar ele? E é simples, o erro, por ser um destruidor, sua função é a destruição de todo o multiverso. E agora é que entra o problema. Não dá para explorar esse lado dele e realizar sua calamidade sem ferrar com a história do que está sendo desenvolvido. Ou seja, se o erro tiver uma única oportunidade em Underverse, ele conseguiria destruir tudo e mataria todo mundo. Assim acabaria com a história de Underverse. O personagem do Erro Sans iria acabar com tudo. E é por causa disso que no próprio Underverse, o erro é um saco de pancadas. Eu não lembro se eu estiver enganado, vocês me corrigem, mas eu não lembro de nenhuma vitória aí pro lado do erro. Não lembro mesmo. Eu não lembro dele ganhar uma luta sequer. Porque em Underverse, o erro é moldado apenas no único objetivo de destruição. Então o que aconteceria se o erro vencesse? Seria o fim. A fim de tudo, o fim do multiverso. Mesmo que você até crie uma história boa, uma história maravilhosa, em que o erro vence no final e destrói tudo. Sabe
Sabe o que a comunidade vai achar dessa história? Ah, legal, bora pra outro universo. Obviamente, podemos dizer que o multiverso de Undertale é uma bagunça, onde é terra de ninguém e cada um tem sua própria visão e respeito dele. Claro, a Dodo Story tem algumas regras próprias, mas você mesmo pode criar sua própria visão e fazer suas próprias regras. Mas algo que claramente não vai mudar na comunidade são as coisas que eles consideram canon ou não. Claro que cada AU de origem tem sua visão canon, mas a que mais predomina de todas é o headcanon da galera. Sendo assim, ninguém nunca vai admirar sua AU a tal ponto de enxergar como um caso canônico pro multiverso de Undertale. Ninguém nunca vai apoiar uma história que o Hero vence e destrói tudo. Imagina todo mundo após ler o título de O Dia que o Hero Venceu, todos concordam e aí só simplesmente... Beleza, acabou, galera. Foi um prazer fazer histórias com vocês. Mas como o Juninho ali fez o erro, venceu, então podemos deletar tudo e qualquer história que a gente ia fazer, porque agora não existe mais multiverso de Undertale. Ninguém vai querer isso. Só apenas será visto como uma história qualquer e mesmo que você fale, eu considero sim como um fim canon pra comunidade, então mas parabéns, agora você não pode mais fazer algo pra comunidade. E mesmo que pense em fazer histórias do seu headcanon que se passam antes dos eventos dessa história, você vai ficar ainda com o roteiro meio preso a uma linha onde você não pode alterar nada que possa interferir na história que você mesmo criou para ser o fim de tudo. O problema do erro em usar a sua fonte principal, sua motivação principal como ponto principal, é que ele fica obsoleto e sempre tem que perder, senão a história deve acabar aqui. Dá pra fazer ótimas histórias abordando outros temas do personagem, incluindo seus traumas ou até criar novos problemas para ele resolver. Mas essa ideia dele ser um personagem cuja cabeça é de ser um destruidor de extremo valor só na cabeça dele, a não ser se você mudar o erro e acrescentar uma visão diferente, mudar a sua visão de mundo. Eu fiz isso no meu datafile, que serve como um complemento para a história do Dust, como até usar outras variações como o próprio Rachel Ferro-Sans. O Righteous é um erro que não é um extremo destruidor. Ele vê que as AUs fazem sentido e não quer só simplesmente destruí-los. Então é mais fácil de fazer ele vencer sem literalmente condenar todas as coisas já estabelecidas. Mas o Righteous em si, ele tem o problema de fazer parte da comunidade de Sans e Zop. Sendo assim, é mais chato de trabalhar com personagens super apelões. Bota um prato de comida pra mim, bota um prato de comida. Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. Ao ponto de terem níveis de poder que é só um estalar de dedos e todo mundo morre. Agora, um que se encaixa bem melhor é o controle do conselho. O controle veio de uma ideia de uma visão de AM da comunidade de New Home, pode estar na descrição, e ele é um dos pilares, deuses daquele mundo que consistem em manter o equilíbrio do multiverso. E ele não é um inimigo ou algo do tipo, ele é justo em suas destruições e nem vilão em si ele é. O que só dificulta em si ter uma história com ele é que qualquer membro do conselho pode ser muito difícil de trabalhar com eles, porque eles são personagens que beiram a onipotência. Mas por que o Righteous não seria uma escolha melhor que o controle, sendo que o Righteous, por mais apelão que seja, não tá no mesmo nível que o controle? E a explicação é o seguinte, eu sou muito crítico sim a essa questão de personagens com níveis de poderes, mas o que faz o controle ser melhor é porque em vez do normal que as AUs sempre gostam de abordar, que é uma grande epic fight ou algo do tipo, os personagens do conselho são personagens inspirados e feitos para serem mais abstratos. Se você já leu ou viu a série de Sandman, você vai perceber isto. São seres que sim, são bastante poderosos, mas seu foco narrativo é mais filosófico. Questionar questões da vida, se vale ou não a pena destruir uma AU apenas por ser completa, e abordar temas que podem ser mais sensíveis, não no sentido de vamos destruir esse mundo porque esse mundo é mau, mas sim questionar por que esse mundo é mau ou vale a pena se esse mundo merece ou não ser destruído. E é por causa de coisas como essa que esse personagem é bem melhor para esse conceito.
Se você quer saber mais sobre o conselho, tem um vídeo do WP a respeito de todos os membros, recomendo bastante que assistem. E o link do vídeo vai estar no card ou na descrição, vocês podem ver à vontade. Para finalizar, o erro por ser um personagem de cabeça virada pro extremo caos e destruição, o torna difícil montar uma visão que ele vença sem dar a ele o prazer de realizar seu objetivo e ferrar toda a história, todo o multiverso, toda a questão já restabelecida pela comunidade. Então é bem mais fácil de montar uma história com ele que aborde outros temas, senão ele será só apenas um saco de pancadas. Mas isso significa que o erro é um personagem ruim? Não, nem um pouco. Muito pelo contrário, eu gosto bastante do erro e é uma alusão perfeita que agrega bastante para a comunidade. Na verdade, agora eu vou puxar a orelha de vocês. Antes do erro 404, o erro era o personagem mais saco de pancadas de todos. Ele é o que sempre, em suma maioria das histórias que ele era colocado, era sempre uma história de novo Sans melhor, defendo o cacete no erro. O que, na moral, é uma baita sacanagem. Criar um personagem e usar outros da comunidade a seu bem prazer, só pra humilhar os da comunidade pra tentar engrandecer o seu personagem, pra mim e pra maioria vai ser só um puro e simples meh. Ninguém liga. Há um tempo atrás Já deu 20 minutos já. Vou tentar enviar o vídeo assim.